seja convosco, exaltado seja para sempre o nosso Deus. A Ele, irmãos, toda glória, toda honra, toda exaltação. Porque o nosso Deus, Ele é, aleluia, poderoso, magnífico, soberano, absoluto sobre todas as coisas. E eu já quero louvar ao Senhor por este dia, por estarmos aqui, irmãos, para vivermos o nosso momento profético. Dá graças ao Senhor, aleluia, por esta semana que se inicia. E eu já pergunto a você, como é que você está? Como é que foi aí seu feriado? Que Deus abençoe a tua vida, viu? E que seja uma semana de muita presença de Deus. E que seja uma semana de muita realização no Senhor. Porque se não for com Ele, irmãos, nada faz sentido às nossas vidas. E eu já louvo ao Senhor pela tua vida e deixo aqui minha gratidão. Você que está inscrito no meu canal, você que tem aí acompanhado, que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Cada dia mais, recompense de forma linda, poderosa, e que você a cada dia se inscreva, curta, comente, compartilhe. Vamos juntos, irmãos, vivendo esse momento que é único, que é prazeroso, aleluia. Enche os nossos corações e enche a nossa alma, irmãos, porque só a palavra do Senhor tem o poder de fazer tudo isso. E neste momento profético, eu quero dividir com você aquilo que está escrito em Salmos, capítulo 147. Eu quero ler do versículo 7 ao 11, que vai dizer assim, ó: cantai ao Senhor em ações de graça, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, aleluia, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir a erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz a agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Aleluia! Vale um glória a Deus aí, glorifique a Jesus, aleluia, porque Ele é grande. Oh, irmãos, o salmista, na sua expressão de louvor, de cântico, de adoração, ele reconhece a grandeza do Senhor. E é impossível, irmãos, a gente reconhecer a grandeza do Senhor e não cantar, aleluia, não render graças a Ele pela sua grandeza e benignidade. Aí ele vai dizer, aleluia, que a grandeza do Senhor é revelada, irmãos, sobre a terra, aleluia. A grandeza do Senhor é revelada sobre as nossas vidas, a grandeza do Senhor é revelada em tudo. Vemos a grandeza do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Você consegue entender o céu, como se formam as nuvens, como cobre, como o Senhor prepara elas para que venha descer a chuva? Já parou para pensar, irmãos, dos animais que a gente não precisa colocar a comida, mas o Senhor cuida? A grandeza do Senhor alcança cada um deles. Oh, o sustento. Você não vê ninguém caindo do céu com fome, não é assim? Você já viu alguma ave, irmãos, despencando do céu porque está com fome? A gente não, né? Quando passa da hora de comer, o nosso organismo, nosso corpo já reage àquela falta de alimento. Mas você já parou para pensar de que nada acontece? Aí o que é que a palavra vai dizer? Que é o Senhor que dá o sustento, aleluia. É o Senhor que cuida de cada um deles. Isso, irmãos, é grandeza de Deus, porque não existe outro Deus a não ser grande como o nosso Deus. Não existe, aleluia. Ele é único, Ele é o nosso Deus poderoso. É por isso que o salmista ele vai dizer, olha, diante de todas essas coisas,
coisas vocês têm que cantar, aleluia, diante de todas essas grandezas vistas na terra, na sua vida, na sua casa, cuidado, zelo, amor do Senhor, você tem que cantar em ações de graça, você tem que adorar, você tem que reconhecer a grandeza do Pai, tem que reconhecer a grandeza do eu sou, aleluia, e é por isso que Ele motive dar ao Senhor o seu cântico. Irmãos, muitas das vezes a gente só sabe, questionar, murmurar de muitas coisas. Se tá sol demais, a gente fala. Se tá chovendo, a gente também fala. Quando as nuvens elas começam a se preparar para cair a chuva, aí a gente fala, meu Deus, já vem chuva de novo. E às vezes, irmãos, a gente esquece de agradecer. A gente esquece de render graças ao Senhor, porque Ele é grande, Ele faz como Ele quer, a hora é dEle, o tempo é dEle, a ação é dEle. E é por isso que temos, irmãos, qual é o nosso papel? Só adorar, aleluia, só cantar. E é isso que Jesus ele nos convida nesse dia, para essa semana. E não só para essa semana, irmãos, mas por toda a nossa vida. Porque, irmãos, vai finalizar o versículo que nós acabamos de ler dizendo: o Senhor, os olhos dele, sabe, irmãos, as mãos dele, aleluia, ele se inclina, ele atenta para aqueles que temem, você está entendendo? E aqueles que temem ao Senhor é aqueles que reconhecem, aqueles que temem ao Senhor é aqueles que não questionam, não murmura, aqueles que temem ao Senhor vive de misericórdia, porque, irmãos, todos nós vivemos de misericórdia. O que seria das nossas vidas se não fosse a misericórdia do Senhor? Aqui não estaríamos. Mas o que é que ele vai dizer? O Senhor, Ele atenta, Ele olha para aqueles que temem, para aqueles que reconhecem, para aqueles que têm um coração rendido, aleluia, agradecido, irmão, sendo grato ao Senhor por todas as coisas, aquele que tem cântico nos lábios, aleluia, aquele, irmãos, que sabe o que é adorar, que sabe o que é cantar. Por isso, o Senhor está dizendo, a minha misericórdia é sobre eles, aleluia, o cuidado, irmãos, a graça, o favor que a gente não merece, que não somos dignos, mas o Senhor nos dará graça. Por isso, eu não sei como é que você começou o seu dia, eu não sei como é que está o teu coração para essa semana, mas se veste aí, aleluia, em louvor ao Senhor, se veste aí de gratidão, se veste aí, coloca um cântico aí nos seus lábios, adora Ele, exalta Ele, glorifica Ele, porque é a sua grandeza que se estende sobre toda a terra, se estende sobre as nossas vidas, se estende, irmãos, aleluia, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E é isso que eu declaro para a tua vida nesse dia de hoje, que você viva a grandeza de Deus, reconhece, aleluia, a grandeza do Senhor, glorifica, exulta, canta a grandeza de Deus, porque de certo, irmãos, assim, aleluia, como Ele prepara as nuvens para cair a chuva, é o Senhor que prepara todas as coisas para a tua vida. Por que temer? Por que se desesperar? Por que ficar, Senhor, como é que vai ser? É o Senhor dizendo, acalma-te, eu só quero que você cante, glorifique, porque sou eu, filha, sou eu, filho, que preparo todas as coisas. Mas assim também como o Senhor, Ele proveu o sustento, Ele proveu o alimento dos animais, aleluia, o Senhor dizendo, sou provisão na tua vida. Por que temer? Por que se desesperar? Sou Deus que faço todas as coisas na tua vida. Eu só quero que você glorifique o meu nome, porque eu sou grande, eu sou poderoso, e você vai continuar vivendo a minha grandeza na tua vida. Oh, meu amado, glorifica e se alegra no Senhor,
Toma posse dessa palavra, aleluia. Começa a semana diferente, coloca um sorriso lindo nesse rosto, aleluia. Dar ao Senhor o cântico do teu coração, dar ao Senhor aquilo que está no teu coração, na tua vida, dê ao Senhor. E de certo, você vai continuar vivendo a grandeza dele. Que seja linda, viu? A grandeza do Senhor na tua vida. Que seja linda a grandeza do Senhor aí na tua casa, no meio da tua família. Que seja linda a grandeza do Senhor na tua história. Fica nessa paz. Fica nessa graça, aleluia. E eu desejo a você uma linda, boa semana. Que seja próspera, abençoada, iluminada pelo Senhor. Te guarda em oração. Eu deixo aqui o meu abraço e todo o meu carinho. Que Deus vos abençoe.